Olá, turma do quarto ano! Aqui é a nossa explicação da atividadezinha avaliativa de ciências, tá bom? Preste atenção. Temos aqui calendários usados pelo mundo. Primeiramente, devemos destacar que o calendário que usamos, hoje em dia é também conhecido pelo nome de calendário gregoriano. Contudo, mesmo tão famoso e duradouro, ele não foi o único já inventado no mundo. Existem, pelo menos, outros 8 tipos de calendários que já existiram e que ainda podem estar em uso atualmente. Antes de tudo, vale dizer que os calendários foram criados por conta da necessidade de contar cronologicamente os dias, até porque os seres humanos precisavam dessa contagem em atividades do cotidiano, como por exemplo para a agricultura e também para o convívio social. O mais interessante de tudo é que, desde o início, os calendários combinavam ciência e religião. Aliás, acabaram sendo os que mais tiveram aceitação. Aliás, essa junção também está presente nos calendários mais usados hoje em dia. Eu tenho aqui, gente, tá vendo alguns calendários. O que você vai fazer? Você vai escrever o nome desse calendário aqui embaixo, tá? Se é o gregoriano, se é o juliano, tá bom? Se é o egípcio. Ó, coloquei aqui 4 imagenzinhas. Você só vai escrever o nome deles aqui. Depois, na letra B, você vai colocar como se dá a contagem do tempo dos astecas. Como é que os astecas contavam o tempo, certo? Além de estar no vídeo da aula sobre calendários, no seu livrinho também tem dizendo como é que ele realiza a contagem do tempo, tá bom? Os astecas. 2. Pesquise e escreva o nome do mês em que começa cada estação do ano. Outono. Qual é o mês que começa a estação? Qual a estação do ano que começa em outono? Né? Gente, desculpa. O outono começa em que mês? Você coloca o nome do mês. Primavera. Qual é o mês que começa a primavera? Inverno. Qual mês que começa o inverno? Que começa o verão, tá certo? Aí você coloca aí o nome do mês. Aqui nós temos um calendário do mês de março de 2020. E aqui do lado nós temos algumas perguntas. Essas perguntas aqui, gente, é referente ao mês de março, a essa imagem que está do lado, tá bom? Então as respostas vocês irão encontrar no mês de março. O mês de, aí você vai escrever o nome do mês, tá aqui, março, tem quantos dias? Começou num, aí você vai dizer o dia da semana que ele começou. E acabou numa, aí você vê qual é o dia da semana que acabou, né? O mês. Aí é o numeral ordinal, você vai colocar se ele é o terceiro, é o quarto, é o quinto, é o sexto mês do ano, tá? Este mês tem, aí você conta quantos domingos ele tem, quantos sábados, tá certo? E quantos dias aqui de aula. Tá bom, gente? Quantos dias você iria para a escola? É óbvio que a gente teve um probleminha dessa pandemia, mas a gente sabe quais os dias nós iríamos para as aulas, né? Aqueles que não seriam sábado, nem domingo e nem feriado. Neste mês é feriado nos dias. Se aqui tiver feriado, aí você vai colocar quais foram os dias que teve feriado no mês de março, certo? 4. O meio mais comum de orientação na superfície terrestre é por meio de referenciais chamados pontos cardeais e colaterais. Esses referenciais indicam direções e sentidos. Agora é com você. Quantos são os pontos cardeais? Quais são eles? Quantos são os pontos colaterais? Quais são eles? Tá certo? Olha nosso videozinho. Os pontos cardeais e colaterais são representados pela rosa dos ventos. Tá vendo aqui, ó, esse desenho aqui. Observe a rosa dos ventos abaixo e responda o que se pede. Vocês estão vendo que aqui eu tenho números e letras? Tá certo? Tá vendo? Aí é para você marcar um X aqui, ó. O que significa essas letras e o que significa esses números. E aqui eu tenho algumas opções que você irá marcar o X, tá bom? O que são esses números e essas letras, tá bom? 6. Observe a informação abaixo e marque a resposta correta.
é o ponto colateral que está entre o norte e o oeste. Qual é o ponto colateral que está entre o norte e o oeste? Será que é o nordeste? Será que é o sudeste? Será que é o noroeste ou o sudoeste? Aí você marca um xizinho. A 7 é muito simples, tá? É só para você escrever os pontos cardeais e os nomes dos pontos colaterais, tá certo? A número 8 é para você utilizar a rosa dos ventos. Ó, você pode identificar a direção em que se encontram os elementos da ilustração a seguir. Eu aconselho vocês a desenhar aqui no meio, olha onde está aqui a setinha, tá vendo? Desenhe aqui no meio a rosa dos ventos. Por quê? Porque é através dela que você vai conseguir identificar. Por exemplo, escola está, aí você vai colocar, a escola está ao norte, ao leste, ao oeste, ao noroeste, ao sudoeste do teatro. Então, para isso, tem que ter a rosa dos ventos bem aqui no meio, tá? Ou você cola ela pequenininha aqui, ou você desenha mesmo, assim como eu já ensinei a vocês a desenhar no meu vídeo, tá? Aí nós temos o campo de futebol. Aqui tá o campo de futebol, tá vendo? Aqui tá o jornal, ó. Através da rosa dos ventos, você vai saber se o campo de futebol estará norte, estará nordeste, estará noroeste, entendeu? Do jornal. Você vai ver a direção aqui dele. Por isso, você tem que desenhar aqui. Aí nós temos a questão 9. A rosa dos ventos abaixo apresenta 2 erros. Identifique e pinte as 2 alternativas erradas. Tem algo errado aqui, tá bom? Tem 2 errinhos. Você vai identificar e pintá-las, tá bom? Ó, apresente 2 erros, identifique-os e pinte as 2 alternativas erradas, tá bom? Aí você vai dizer qual é que tá errada, tá certo? Você vai identificar, conserte, tá bom, turma? Digamos que esses 2 estão errados. Aí você coloca o certo e aí você pinta as que estão erradas. Certo? Tudo direitinho? Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá certo? Vocês podem me chamar no privado que eu estarei à disposição, tá certo? Beijos e boa prova!